Bom dia, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. É sempre um prazer estarmos aqui para falarmos um pouco sobre a mensagem de Jesus. Então é com gratidão que aqui me coloco, aceitando o convite do seu Alaciel. Muito obrigado, seu Alaciel, pela oportunidade. Sejamos todos bem-vindos. Seu Alaciel me pediu para falar um pouco do Evangelho de Jesus ligado ao tema. E eu fui mergulhar dentro do Evangelho, eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente navega dentro das páginas do Evangelho, para falarmos de transição planetária, um tema tão em voga hoje, né? Todo mundo comenta hoje a transição planetária. E eu me lembrava que na época também de Jesus, quando estava para vir o Messias, só se comentava isso. O Messias está por vir. Então a própria espiritualidade preparava a humanidade para a vinda de Jesus. Só se comentava isso entre os povos lá. E hoje nós só comentamos da renovação do planeta. Em todos os pontos, o movimento espírita fala sobre isso. A humanidade anseia uma mudança. Então está intrínseco do espírito essa mudança, ela é presente. E quando então a gente estuda o Evangelho, todos os pontos que Kardec nos traz da parte moral do Evangelho tem tudo a ver com a transição. Porque a transição fala, é uma mudança de estado. E o Evangelho é o caminho para essa mudança. O que significa Evangelho? Boa nova. Então o Evangelho é a boa nova do Cristo para nós, nos convidando a essa transformação. E cada ponto que a gente pegue dentro dele, que Jesus nos coloca, está a dizer assim, vem a mim, muda. Você não está cansado? E nós estamos cansados. Estamos cansados da ignorância. Precisamos do conhecimento libertador. Conhecei-vos a verdade, e ela vos libertará. Estamos cansados das trevas. Buscamos a luz do Cristo. E o Evangelho é luz. A clarear um caminho onde daremos passos seguros. Estamos cansados das guerras, das brigas. Precisamos de paz. E a transição planetária é uma mudança de um estágio onde dores que nos aprisionam ainda nesta terra materializada. Precisamos dessa liberdade. E quando nos lembramos que Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa mansuetude está dentro de nós. Basta coragem. Temos coragem? As bem-aventuranças é o maior convite que Jesus nos fez para sermos felizes. Para vivenciarmos Deus, esse Pai amoroso que nos deu o maior dom, o dom da existência, o dom da vida. E o que estamos fazendo com a vida? Estamos ainda lutando nesse dia a dia por um bem material temporal. Quando somos infinitos, somos eternos. Sejamos pacíficos para sermos chamados filhos de Deus. E aí trilharmos esse caminho. Em 2010, quando Bezerra de Menezes, na voz de Divaldo Pereira Franco, no 3º Congresso Espírita, ocorrido aqui em Brasília, 3º Congresso Espírita Brasileiro, ele nos trouxe
a confirmação de que a terra adentrava a regeneração. Lembro-me que foi uma alegria dentro do movimento espírita. Nossa, estamos na regeneração, como se fôssemos mudar de um dia para o outro. E nós sabemos que isso é impossível. Estávamos então a desejar a mudança planetária, que as pessoas mudassem, que a Terra mudasse, quando o convite de Jesus é para nós mudarmos. Eu não tenho que estar preocupado com a mudança do outro. A mensagem do Cristo é para mim, para que eu mude. A mansuetude tem que estar em mim, para que eu seja feliz. Então a paciência tem que vir, eu tenho que ter tolerância. É isso que Jesus nos pede. Quando a gente percebe que toda mudança necessita de algo importante, tempo. Nada é num passe de mágica. Há 2000 anos o Cristo falava, os tempos são chegados. Há 200 anos, mais ou menos com a chegada da nossa doutrina, 162 anos, os Espíritos nos revelam que os tempos são chegados. Quando a gente pega Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mais do que nunca, os tempos já chegaram. Então, o tempo é uma medida relativa. 2000 anos para os espíritos superiores é um piscar de olhos. Para nós, uma eternidade. A mudança está. O Evangelho nos prepara. Aqui foi dito. É uma estrutura onde vamos pisar firme. E o que eu estou fazendo com o convite que Jesus nos fez? Temos dificuldades, a nossa alma ainda é guerreira. Colocamos a faca nos dentes, como dizem alguns militares. Estamos prontos para a guerra, mas essa guerra não é mais da luta sanguinária. É a guerra do conhecimento. É a guerra do amor. Olhando o Evangelho, a gente vê que todo o tempo, a vida do Cristo é um ensinamento de humildade, de amor e de perdão. Ele poderia ter nascido em qualquer ambiente, mas preferiu uma família simples, sem recursos materiais, sem projeção, onde não tinha nenhum leito para recebê-lo, dando o exemplo da humildade. Ele vivenciou o amor em todos os instantes da sua existência. Nos ensinou e reafirmou que deveríamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Isso já estava no Evangelho, no Velho Testamento. Mas ele completa. Ama o próximo como a ti mesmo. Jesus, o grande mestre, sabedor de que nós seríamos incapazes ainda de compreender a essência de Deus, ele faz o caminho inverso. Ama a você. Se ame, se compreenda. Porque isso nós sabemos fazer. Nós queremos o melhor para nós. Nesse processo egoístico ainda que é forte. Aí ele vai. Ama o próximo como você deseja a você. Então já dá uma virada muito forte. Olha uma transição aí. Ó. Olha o Evangelho. Olha o amor nos cobrando essa mudança. Ama o próximo como você se ama.
Porque aí a gente alcança o Criador. A gente alcança Deus. Aí está toda a lei e os profetas. Não precisaríamos de mais nada dentro do Evangelho se seguíssemos essa cartilha. Mais nada. Mas nós somos exigentes, somos orgulhosos, temos a vaidade muito forte em nós. Queremos mais. E Jesus foi além. Então ele vai dentro do Evangelho e nos dá um ensinamento forte. Aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Porque na época do Cristo era assim. E hoje ainda é em muitos corações. Mas eu digo algo mais. Amai os vossos inimigos. Olha que ensinamento, gente. Como eu quero mudar, se eu não estou propenso a mudar o que eu sinto, se eu não entendo no outro um irmão e não um inimigo. Estamos mergulhados ainda na ignorância, apesar de estarmos no início de regeneração. Precisamos lutar conosco. Amar os inimigos. Aí eu costumo com os meus alunos na evangelização a apresentar a eles os inimigos. E nós damos para ele uma caixa linda e colorida. Chamamos cada uma à frente e dizemos, abre essa caixa. Não fale nada para ninguém, porque ali está o seu inimigo. Quando ele abre a caixa, você já sabe o que tem lá dentro. Tem um espelho. Então ele olha para o seu inimigo. Aí a gente vai entender o que Jesus quis dizer. Ama a si, porque você é o seu inimigo. Se trabalhe, se transforme, mude-se para que o mundo venha a mudar. Então o convite de Jesus, o Evangelho para uma época como essa, é um momento de consciência, de transformação, de autoconhecimento. Não vamos mais esperar que a terra mude, ficar sentado esperando a mudança da terra. Não. Eu tenho que mudar. Esse é o convite de Jesus. Tenhamos coragem. Precisamos de coragem. Porque ao olhar para mim, para o meu inimigo, eu vou perceber que ele é egoísta, que ele é orgulhoso, que é intolerante, que pensa que é o dono da verdade. Gente, isso dói. Nossa, como dói. Como faz chorarmos ao percebermos como pequeninos ainda somos. Porque nós temos a mania da grandeza. Se pudéssemos íamos pegar um banquinho, colocar do lado de Jesus, à sua direita, e sentaríamos ao lado dele. Eu já fui escolhido por Jesus. E o Consolador prometido. Jesus já sabendo da nossa fraqueza, da nossa pequenez, sabia que nós iríamos alterar tudo o que ele iria mandar. Tudo que nós iríamos adequar essa fraqueza nossa. Nos promete um Consolador. Esse Consolador é o cristianismo redivivo. Então, com a doutrina espírita, a gente volta a respirar Jesus
viver Jesus. Então, quando a gente abre o Evangelho, em todos os capítulos, a moral do Cristo está a nos convidar a mudarmos. Não está mudando, não está convidando o planeta, está convidando a nós. Nós somos um universo. E o que estamos fazendo com tudo isso? Isso é uma pergunta que tem que ficar. Eu sei que eu estou demorando só para fechar. Nos grupos mediúnicos desta casa, e um dos quais também eu faço parte, temos tido inúmeras revelações dos nossos irmãos sofredores, que colocam toda a dor deles, espíritos que já estão sendo separados como joio, estão sendo degradados já da Terra. Então a mudança planetária já se iniciou, mas ela é silenciosa na retirada dos irmãos que não terão mais condições de aqui permanecerem. Muitos estão esperando guerras, terremotos. Ela já se iniciou. Mas eles são claros. Eles não aceitam essa mudança pacificamente. E relatam que quanto puderem levar mais de nós com eles, eles farão. Por isso que a gente está percebendo tanta dor. E vem a pergunta: o que nós queremos? Permanecer trabalhando pelo Cristo aqui, vivenciando o seu Evangelho? Ou seremos os novos capelinos a herdar uma outra habitação, sermos recebidos por um novo Cristo e iniciarmos uma nova raça humana? E, naturalmente, prantos e ranger de dentes nos alcançarão, antes mesmo de chegarmos lá. Então, meus queridos, é o convite do Evangelho. Ama o teu inimigo. Se ame e você se transforma. E ao se transformar, você muda o planeta. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Fiquem em paz e que Deus sempre esteja a nos iluminar. Muito obrigado.